Olá a todos, aqui é o Marcos Nunes, professor do Departamento de Estatística da UFRN, e essa é mais uma aula da disciplina Introdução à Modelagem de Big Data. O assunto de hoje vai ser K-vizinhos mais próximos. Vocês podem obter mais informações sobre a disciplina no site introbigdata.org ou mais informações sobre mim e meu trabalho no site marcosnunes.me. Ambos os sites estão aqui na descrição desse vídeo. O que a gente vai ver na aula de hoje é um algoritmo de classificação que pode ser usado para regressão também, chamado K-vizinhos mais próximos. Ele também é conhecido como K-nearest neighbor, ou seja, KNN. Muitas vezes eu vou usar essa sigla KNN para me referenciar a ele durante essa aula. Ele é um método não paramétrico de classificação, que vai depender de uma votação para definir a que classe cada observação do nosso conjunto de treinamento pertence. Outra característica que ele tem é que não existe um modelo explícito para os resultados obtidos, então a gente não vai ter uma equação para o nosso modelo como teria com a regressão linear, por exemplo. E ele é um método de aprendizagem supervisionada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender como é que o algoritmo do KNN funciona. Vamos supor que eu tenho um inteiro positivo k, uma observação x em um espaço vetorial qualquer e uma distância d. O KNN vai calcular a distância d entre x e cada ponto no meu conjunto de treinamento. Com isso, eu crio um conjunto A que vai ser formado pelos k pontos mais próximos de x, e essa proximidade vai ser dada pela distância que eu escolhi. A partir disso, eu vou calcular a probabilidade condicional do x pertencer à classe j, ou seja, a probabilidade do meu y ser igual a algum j, a minha observação y ser igual a algum j, dado que x é igual a algum x. Isso vai ser então dado pela votação de quantos elementos de determinada classe estão representados em maior número, dada a vizinhança desse vetor. Por exemplo, aqui eu estou mostrando como funcionaria o algoritmo de 3 vizinhos mais próximos, ou seja, o meu k igual a 3. Eu estou considerando o meu ponto x como sendo esse ponto amarelo, aqui no meio, e estou olhando a vizinhança em torno dele. Essa vizinhança de 3 pontos em torno dele tem 2 pontos azuis escuros e um ponto verde. Portanto, o ponto amarelo vai ser da classe azul. A classe azul vence essa votação. Já nesse outro algoritmo, que é os 7 vizinhos mais próximos, eu tenho então 5 pontos azuis, que são este mais esses 4, e 2 pontos verdes. Portanto, o ponto amarelo pertence à classe azul. A votação acaba sendo vencida pela classe azul por 5-2. Ou seja, o algoritmo precisa encontrar os k vizinhos mais próximos do ponto de interesse, e se eu tiver uma tarefa de classificação, como foi essa que eu mostrei agora, a gente vai calcular a maioria de classes dentro dessa vizinhança dos k pontos. Mesmo que eu tenha 3 ou mais classes para serem classificadas, eu vou fazer essa votação para ver qual é a classe que recebe mais votos. Se por outro lado eu estiver precisando fazer uma tarefa de regressão, que a minha resposta vai ser então uma variável numérica, o que eu vou fazer é calcular a média dos valores dos k vizinhos. Então, o valor do ponto para o qual eu estou fazendo a regressão vai ser igual à média dos valores dos k vizinhos mais próximos. Lembrando então, como a gente já viu na última aula, a gente tem algumas métricas de avaliação para esse algoritmo. Eu tenho então a minha tabela com os valores da predição e da referência, e eu tenho pelo menos 4 medidas que são muito importantes numa primeira análise: a acurácia, sensitividade, especificidade e a curva ROC. E uma outra medida que também é importante é o kappa. Então vamos ver como é que o KNN vai funcionar na prática, como é que a gente pode ajustar esse modelo dentro do R. Para isso, eu vou criar um modelo de predição para as espécies de flores do conjunto de dados íris. Ou seja, o meu modelo vai ter que classificar as espécies de plantas baseado nas características físicas dela.
Vou carregar os pacotes que me importam aqui, que são o Tidy Models, o ggFortify e o DDL. Fazer então a minha primeira divisão do meu conjunto de treino e de teste. Percebam que em relação à aula anterior, agora eu estou colocando mais um argumento no meu split inicial, na minha divisão inicial. Estou colocando o argumento strata. Esse argumento strata, ele vai servir para que eu tenha uma amostragem balanceada de acordo com os valores da minha variável resposta. Quando eu coloco essa proporção de 0,75 para o meu conjunto de treinamento, ou seja, 75% dos meus dados vão estar no conjunto de treinamento, ao colocar essa strata como argumento, eu vou ter 75% das observações de setosa, 75% de versicolor e 75% de virgínica. Eu vou ter essa garantia desse balanceamento entre as classes. A primeira coisa que eu vou fazer para analisar esses dados é a PCA, porque a gente sabe que uma PCA pode nos ajudar a identificar padrões em tarefas de classificação. Fazendo essa primeira PCA, eu consigo perceber que a setosa está bem distante das outras duas classes, a versicolor e a virgínica, e que essas outras duas classes estão se confundindo um pouquinho, tem uma certa indecisão entre essas duas classes no limite entre elas. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que esse conjunto de treinamento que eu escolhi aqui para o meu conjunto íris, ele é linearmente separável, porque eu consigo traçar uma reta imaginária separando esses dois grupos aqui e consigo, quem sabe, traçar uma segunda reta imaginária separando esses outros dois grupos aqui. Mas por enquanto eu não tenho certeza se é linearmente separável para distinguir versicolor de virgínica, mas a setosa é facilmente distinguível das outras duas espécies. Nosso primeiro passo vai ser o pré-processamento dos dados. Eu estou criando então aqui a minha receita para isso, utilizando a espécie como variável resposta, e ela vai ser modelada em função de todas as outras variáveis do meu conjunto de dados. Por isso, a notação do til com o ponto. Além disso, eu estou fazendo um passo extra, que no caso do conjunto de dados íris, não é fundamental. Mas se eu tiver um conjunto de dados que tenha classes desbalanceadas, por exemplo, eu tenha uma contagem diferente de observações para os níveis da minha variável resposta, é interessante eu fazer esse downsample, que é retirar algumas observações de um dos níveis para que eu consiga balancear e deixar todos os níveis com o mesmo número de observações. Para isso, a gente usa a função step-down-sample do pacote Themis. Não estou carregando o pacote aqui porque é só essa função que a gente vai usar dele por enquanto, então isso não é necessário. A partir disso, faço duas transformações nos meus dados, aquelas que vocês já conhecem, o center e o scale, sempre retirando a variável species, porque é uma variável categórica, então não tem por que eu fazer isso com ela, além de ser a minha variável resposta. E eu tenho que explicitamente usar a função prep para dizer que há uma transformação a ser aplicada nesses dados. Para poder aplicar a transformação nesses dados, eu vou usar a função juice e vou salvar esses dados transformados num conjunto de dados chamado iris treino T, T de transformado. E para isso, vou verificar o resultado do meu processamento fazendo uma análise exploratória. O que a gente vê aqui é que, em geral, as variáveis comprimento da pétala e largura da pétala estão um pouco melhor separadas, em especial a setosa da versicolor e da virgínica, quando a gente olha os histogramas dessas variáveis. Já as outras duas variáveis, o comprimento da sépala e a largura da sépala, já não são tão informativas assim. Mas o resultado que eu vejo, então, nessa primeira linha de histogramas, me dá a ideia de que talvez eu consiga uma boa separação para esse conjunto de dados.
fazer uma segunda análise exploratória aqui para poder comparar como está a distribuição dessas variáveis em função das espécies e também a relação linear entre elas. Novamente, o que a gente consegue perceber nesses histogramas aqui embaixo é que há uma separação maior da cetosa. Ela, em geral, aparece mais separada do que as outras duas espécies. E nessas funções densidade aqui no meio, a gente também vê um comportamento muito parecido, além de encontrar algumas correlações mais altas, principalmente nas variáveis que estão envolvidas com as pétalas. Eu vou usar a função bake para preparar o meu conjunto de teste. Então eu vou usar aquela receita que eu já tinha definido antes e os meus conjuntos de dados vão ser obtidos então naquele conjunto de teste que eu já tinha separado antes. Estou identificando esse conjunto de teste transformado como íris teste T. Novamente estou usando a letra T para indicar que é a transformação. E aí vou definir o meu modelo. O que eu quero é aplicar o vizinho mais próximo com a engine KKNN para realizar uma tarefa de classificação. Vou criar o meu workflow, juntando tanto o meu modelo quanto a minha receita, e aí vou ajustar o meu modelo. Notem que para ajustar o meu modelo, eu vou usar aquela mesma função fit que eu já tinha usado na última aula para ajustar o modelo de regressão linear. Então, a função fit, ela serve para ajustar modelos, qualquer modelo que eu considerar no Tidy Models. O que vai definir qual é o modelo que está sendo ajustado é o meu workflow. Vou ajustar a minha validação cruzada para verificar como é que estão as métricas desse meu ajuste, criando então o meu workflow para a minha validação cruzada, e aqui eu estou rodando ela. Coletando as minhas métricas, eu vejo que eu tenho duas agora. Se no caso da regressão linear eu tinha métricas que tinham a ver com regressão, era o RMSE, raiz do erro quadrático médio, e o R2, coeficiente de determinação, agora eu tenho outras duas métricas diferentes, que foram aquelas que a gente reviu agora no começo dessa aula. A acurácia, que é aquela medida global de quão certo esse meu algoritmo está estimando as classes de uma maneira geral, e a curva ROC, que vai comparar a taxa de verdadeiros positivos com a taxa de falsos positivos. Esse aqui é o nosso resultado final. Ele não vai aparecer completo aqui na tela, então é bom a gente ir lá no RStudio dar uma olhada no que aconteceu. Então esse é o resultado do algoritmo que a gente rodou no conjunto de treino. Eu ainda não comparei o resultado dele com o conjunto de teste para ver se teve sobreajuste ou não, mas é interessante a gente verificar algumas coisas. Por exemplo, o modelo que foi utilizado, que é o vizinhos mais próximos, então nenhuma surpresa aqui. Os 3 passos de pré-processamento que a gente rodou, então teve o downsample, que, como eu comentei antes, por causa do íris não vai fazer diferença, ele já é um conjunto de dados bem balanceado, então eu não preciso me preocupar com sobre-representação de um dos níveis da minha variável resposta, o center e o scale. E aí, no final, então, eu tenho o meu modelo ajustado. Vejam que o melhor K escolhido para ele foi igual a 5. Então, isso nos dá uma ideia de que o melhor algoritmo ajustado a esse modelo foi aquele que tem 5 vizinhos mais próximos. O kernel não vem ao caso agora a gente comentar. Modelo ajustado nos dados, a gente vai verificar como ele ficou no conjunto de teste. Então, estou prevendo novas classes e nova acurácia no meu conjunto de teste. Eu encontrei, então, 0.944 para acurácia, enquanto a validação cruzada me dá uma acurácia de 0.948, ou seja, valores extremamente próximos, e o erro padrão da estimação aqui da acurácia pela validação cruzada está aí na casa de 0,01, 0,02, se eu arredondar para cima,
o que me dá uma confiança bem alta de que esses valores, tanto da acurácia pela validação cruzada, quanto da acurácia do conjunto de teste, estão bastante próximos, o que indica que não há sobreajuste no meu modelo. Uma maneira de avaliar como o nosso algoritmo está se comportando para predizer cada classe é criando curvas ROC para cada uma delas. Então aqui eu tenho o código que vai fazer isso para a gente. E o resultado está no próximo slide. Aqui eu tenho o resultado da curva ROC. Então eu tenho a sensitividade, ou seja, a taxa de verdadeiros positivos no eixo Y, e eu tenho 1 menos a especificidade, ou seja, a taxa de falsos positivos no eixo X. No mundo ideal, a gente quer um gráfico parecido com esse primeiro que a gente tem aqui da setosa, que é tudo concentrado lá no canto superior esquerdo. Esse é o melhor resultado possível que a gente pode obter. Essa curva ROC é um pouco suspeita, na verdade, quando a gente vai trabalhar com dados reais, porque pode indicar sobreajuste, porque é um resultado bom demais. Porém, como a gente está trabalhando com o conjunto de dados íris, a gente já sabe que a setosa está bem diferente das outras duas classes. Então, essa nossa curva ROC ela é assim mesmo e não há problema nenhum. Tanto que vejam que as outras duas curvas ROC, da versicolor e da virgínica, elas não estão perfeitamente encaixadas lá naquele canto superior esquerdo. Ou seja, a curva vai ter uma área inferior a 1, se eu calcular a integral aqui embaixo, tanto para a versicolor quanto para a virgínica. O que a gente quer com a curva ROC é que ela sempre tenha uma área que esteja acima dessa linha de referência. Essa linha de referência indica a chance pura, ou seja, se a minha curva ROC é traçada em cima ou muito próxima dessa linha de referência, isso indica que o meu algoritmo de predição ele é tão bom quanto jogar uma moeda ou lançar um dado. E não, a gente não quer isso, a gente quer uma curva que tenha uma área alta, próxima de 1. Bom, vocês devem ter percebido que ao rodar o nosso algoritmo de K vizinhos mais próximos, foi informado para a gente que o melhor valor de K era 5. Mas o que nos garante que esse é o melhor valor de K? Para que a gente realmente tenha certeza desse melhor valor de vizinhos mais próximos, a gente precisa proceder com tuning, ou tuning, que é a escolha do melhor hiperparâmetro para o nosso modelo de aprendizagem de máquina. A pergunta que a gente pode fazer é quais valores de K o nosso algoritmo usou. A gente já sabe que o melhor resultado foi obtido quando K era igual a 5, mas será que a gente obteria predições melhores com outros valores de K? Para isso, vamos relembrar primeiro a nossa noção de distância, que a gente vai trabalhar principalmente com duas aqui, que é a distância euclidiana, e com a distância de Manhattan. Lembrando que tanto a distância euclidiana quanto a distância de Manhattan são casos particulares da distância de Minkowski. Mas enfim, como a gente vai escolher a distância a ser usada? Vale relembrar aquilo que a gente já tinha conversado antes. A distância euclidiana vai funcionar muito bem em casos lineares, mas é sensível a outliers, justamente porque ela tem esse termo quadrático. Já a distância de Manhattan vai funcionar melhor em casos que a gente tenha muitas observações aberrantes ou em um espaço com muitas dimensões. E aí, outras distâncias podem ser usadas em outros casos. Se vocês não estiverem obtendo resultados bons nem com a distância euclidiana, nem com a de Manhattan, dá para tentar outros valores para o expoente da distância de Minkowski. O que a gente quer é encontrar a melhor combinação de valores de K e de distância para o problema que a gente está analisando. Ou seja, a gente vai querer maximizar o valor da acurácia ou de alguma outra medida que nos importe aqui, considerando diferentes valores para K e para as distâncias. E esses valores como K e distâncias, que vão ajudar a gente na procura do melhor modelo para os nossos dados, é o que a gente chama de hiperparâmetros. Os hiperparâmetros
são esses valores que vão ajudar o nosso modelo de aprendizagem de máquina a aprender melhor a relação entre os dados que a gente está analisando. A gente vai ver como encontrar valores próximos dos ideais, ou seja, valores da melhor distância possível ou do melhor valor de K possível, através de uma grade de procura. Ou seja, o que a gente vai fazer é definir valores específicos para K, para os tipos de distância, e vamos ajustar o modelo para todas as combinações possíveis para os hiperparâmetros. E aí vem mais um gargalo que a gente tem nesses modelos de aprendizagem de máquina. Isso vai deixar o nosso procedimento computacionalmente intenso. E o tempo de execução do nosso ajuste vai depender diretamente dessas características que a gente vai ter no nosso modelo, que é a quantidade de combinações de hiperparâmetros, o tamanho do conjunto de dados que a gente está analisando e a complexidade da nossa validação cruzada, dentre outras coisas que podem vir a aparecer aí. Aqui então a gente está definindo o tuning do nosso modelo. Eu estou salvando esses resultados dentro de um objeto chamado iris_knn_tune. E são 3 parâmetros que eu quero verificar aqui. Neighbors, que são os vizinhos do ponto, que é justamente o K que dá nome ao algoritmo. Uma função de peso, que vai atribuir valores diferentes para os pontos da vizinhança, dada a distância deles para o ponto que está sendo testado. E aqui eu vou ter 2 valores principais, que vai ser a triangular, que vai dar mais peso para os pontos que estão próximos do ponto que está sendo testado, e menos peso para os que estão distantes, e a retangular, que vai considerar todo mundo com o mesmo peso, que é basicamente o que a gente discutiu no começo da aula. E também a potência que eu vou usar na minha função de distância, ou seja, eu vou utilizar a distância de Minkowski e vou estabelecer qual potência eu quero usar. Se eu vou usar a potência 1 para ter a distância de Manhattan, ou a potência 2 para ter a distância euclidiana. Além disso, estou adicionando o meu KKNN como motor desse ajuste, e a minha tarefa vai ser de classificação. O meu objeto iris_knn_tune, então, ele vai ter todas as informações, os 3 argumentos que eu quero otimizar, mais o motor do meu ajuste. Aqui eu estou criando a minha grade de procura. Então vejam que eu estou estabelecendo um limite para o número de vizinhos. Eu quero testar todos os vizinhos de 3 até 45. Então eu vou testar todos os algoritmos que são 3 vizinhos mais próximos até 45 vizinhos mais próximos. Não estou dando limites nem para a função de peso, nem para o poder das distâncias. Isso vai ser completado, todos esses 3 valores, com os níveis que eu estou dando para cada um. Então, esse 22 é o número de níveis que eu estou dando para os meus vizinhos. Então, eu vou ter 22 valores diferentes de 3 até 45. Isso vai me dar 3 vizinhos mais próximos, 5 vizinhos mais próximos, 7 vizinhos mais próximos e assim por diante de 2 em 2 até 45, que vai me dar 22 modelos só em relação ao número de vizinhos. Além disso, tenho 2 funções de peso, que eu já tinha comentado antes, que por definição vão ser a triangular e a retangular, e eu vou ter 2 potências para a distância de Minkowski, vai ser a Manhattan e a euclidiana, ou seja, potência 1, potência 2. Com isso eu vou ter 22 vezes 2 vezes 2, 88 modelos diferentes sendo testados. Aqui então está o resultado do meu grid. Vejam que eu tenho um table com 88 linhas e 3 colunas. 88 linhas, porque justamente são 88 modelos sendo testados. E aqui eu vou ter então listadas todas as combinações possíveis entre número de vizinhos, função de peso e potência da distância que vai ser utilizada. Lógico, não estão aparecendo todas aqui na tela nesse momento, mas vocês podem conferir isso rodando esse código no computador de vocês. Estou então criando aqui o meu workflow de trabalho. Meu modelo não vai ser mais um só, como a gente tinha feito até agora, vai ser o tune desse meu KNN, e a minha fórmula vai ser aquela que relaciona espécies com todas as variáveis preditoras. Aqui então vou fazer o ajuste do modelo utilizando validação cruzada, vou coletar todas aquelas métricas que são importantes,
e vou ver qual é o resultado que isso vai me dar no final. Novamente, nós temos resultados que são guardados, né, um para cada fold, cada um com as suas métricas e tudo. No final, então, eu tenho as métricas para cada um dos modelos que foi ajustado. Então, percebam que são 176 linhas e não 88, porque eu tenho duas métricas para cada modelo. Então, eu vou ter os 88 modelos originais multiplicado por 2, porque eu tenho a acurácia e o valor da curva ROC para cada um deles, o que vai me dar 176 valores diferentes. Eu posso então pegar os resultados desse tuning que eu fiz, dessas métricas que eu obtive, e ver como isso está se comportando graficamente. O que a gente consegue ver aqui é que há uma tendência de que quanto maior o número de vizinhos, menor tanto a acurácia quanto a curva ROC. Só que esse gráfico sozinho, ele não diz para a gente qual é o melhor modelo que foi ajustado. Enquanto a gente tinha encontrado anteriormente, no primeiro ajuste que a gente fez um k igual a 5, esse gráfico não nos dá essa informação. Para que a gente consiga obter essa informação, a gente pode usar a função showBest, que vai mostrar para a gente qual é o melhor modelo de acordo com algum critério. Aqui, por exemplo, eu estou olhando os 5 melhores modelos de acordo com a curva ROC. Então vejam que os modelos têm todos uma média bem alta para a curva ROC e o número de vizinhos acabou sendo 9, pelo menos para os 2 melhores modelos, em oposição aos 5 que a gente tinha encontrado antes. Se eu utilizar a acurácia, aí eu tenho uma indecisão. Eu acabo ficando com 3 como melhor modelo, 9 como sendo o segundo melhor modelo. Aqui então eu vou selecionar qual é o meu melhor modelo. No caso eu vou selecionar de acordo com a acurácia. Para isso eu vou usar então a função selectBest. Se a função showBest me mostrava os melhores, a função selectBest vai selecionar o melhor modelo para mim. Vou finalizar esse meu workflow utilizando a função finalizeWorkflow, e aí sim eu vou criar o meu modelo final usando de novo a função fit, mas com os hiperparâmetros que eu encontrei nesse meu tuning. Vou ajustar então esse meu modelo final com os hiperparâmetros do tuning no conjunto de treino transformado que eu criei lá atrás. Esse aqui é o resultado. Vocês vão conseguir ver melhor na tela do computador de vocês se vocês rodarem o código. E para ver se deu tudo certo, vou verificar como está o comportamento do meu algoritmo final no meu conjunto de testes. Rodando aqui o meu código, eu vejo que minha acurácia ficou em 0.944. Se eu comparar com os resultados da validação cruzada, eu vejo que a minha acurácia na validação cruzada ficou aí em 0.956, o que é bastante próximo desse resultado que a gente obteve. Com isso, eu estou bastante seguro de que não houve overfitting ou sobreajuste nesses dados que eu modelei. Agora então tem uma série de exercícios para vocês fazerem, todos baseados no conjunto de dados Sonar do pacote MLBench. Então, são observações obtidas a partir de um sonar que tenta identificar o que são objetos cilíndricos de metal e o que são objetos rochosos aproximadamente cilíndricos. São 60 variáveis preditoras e vocês vão ter que utilizar essas 60 variáveis para predizer os 2 níveis da variável resposta. São 5 exercícios. Aqui eu mostro como carregar o conjunto de dados e quais são as tarefas que vocês têm que fazer. Portanto, trabalhem nisso para praticar os conhecimentos do KNN. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com outro algoritmo chamado SVM, ou Support Vector Machine, que também vai nos ajudar a resolver problemas de classificação e de regressão. Então, até lá!